Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, todas e todes, e agradecer também o tempo aí que vocês disponibilizaram para participar desse talk. E eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Thaís. Pode passar para o próximo slide, por favor. Opa, eu não sei por que que o Finder não está transmitindo. Gente, peraí. Vamos fazer um rain check aqui, só um pouquinho. Tudo bem. Que eu tô botando aqui na tela inteira e ele não tá passando quando eu transfiro. O Zoom não está conosco. Ele não está. Tá de mau humor. Tá. Tudo bem, agora eu vou compartilhar a tela inteira. Agora, estou vendo aqui. Isso aí. Thaís, te importa de começar de novo ali da tua apresentação? Sem Que aí problema. fica mais bonitinho na gravação depois. Tá bom. Bom, gostaria de me apresentar e agradecer também o tempo disponibilizado para participar desse talk. Meu nome é Thaís, pode falar isso, obrigada. Meu nome é Thaís, eu sou Tech Recruiter aqui na UbMinds e eu sou estudante de psicologia, vou me formar ano que vem, e eu sempre gostei muito dessas questões de diversidade, diversidade nas organizações, então fiz alguns cursos, ainda continuo fazendo vários cursos na área, e também estudei bastante sobre a saúde mental da população negra, focado na parte de psicologia, né? Fiz o curso de extensão com a Abrapso, que é de psicologia social, e também estou fazendo um curso sobre a saúde da mulher e direitos humanos. Então, são assuntos que eu sempre gostei muito de estudar, né? E também gostaria de descrever essa primeira apresentação. Então, eu sou uma mulher, meu cabelo é castanho escuro, um pouco abaixo do ombro, eu estou com uma blusa preta com bolinhas brancas e um fundo amarelo atrás, tem uma cadeira amarela, um sofá e um quadro escrito Boom em rosa. E eu sempre gosto de fazer essa apresentação, aprendi com um professor no curso de diversidade, né? Porque tem algumas pessoas que podem estar assistindo, elas não conseguem enxergar a apresentação, então é sempre legal a gente também proporcionar essa experiência, né, através da fala, para a pessoa sentir parte da apresentação, né? Eu tenho também, se alguém quiser entrar em contato, tiver mais interesse sobre esse assunto de diversidade, diversidade e inclusão, psicologia social, então deixei meu contato, tem meu Instagram, que é Diversicologia, que eu fiz uma brincadeira aí com o nome de diversidade e psicologia, e também meu e-mail, diversicologia@gmail.com. Bom, primeiramente eu gostaria de contar um pouco da minha história, né, para eu entender por que eu procurei e gosto de psicologia e diversidade, e aí já também entra um pouquinho no assunto diversidade, porque eu acredito que minha história é bem da diversidade. Eu sou filha mais velha, eu sou adotiva. A minha mãe, ela não é casada, então eu faço parte de uma família monoparental. E minha mãe, ela é uma mulher branca e eu sou negra de pele clara. Então, desde pequena eu percebi diferenças, né, no tratamento, a respeito de estruturas familiares diferentes nas escolas, ou em locais que eu frequentava, e também essa questão racial, para minha mãe ser uma mulher branca e eu ter a pele um pouco mais escura, né, ser negra de pele clara. As pessoas sempre tiveram muitos questionamentos da escolha da minha mãe. Eu também escutei alguns comentários, né? As pessoas falavam, deve ser filha da empregada, o pai deve ser negão, comentários desse tipo, o que para mim não teria importância nenhuma, qual fosse a etnia, raça, cor de pele do meu pai, ou se fosse outra mãe, né? Um casal homoafetivo. Mas são comentários que as pessoas sempre fizeram, eu sempre escutei, nas escolas também, alguns professores em dias, assim, datas comemorativas, Dia dos Pais, eles queriam me forçar a fazer desenho no Dia dos Pais, então, assim, são assuntos que desde muito pequena, né, eles estão presentes na minha vida, e 2 anos depois, eu fui adotada bebê mesmo, minha mãe me buscou no hospital. 2 anos depois, ela adotou a minha irmã também, também veio bebê para casa. Então, nossa família é uma família diversa, né? A estrutura da família é uma família monoparental. Uma família monoparental é onde tem ou só o pai ou só a mãe. E no meu caso, só tenho a mãe, minha mãe nunca casou.
Então, eu já vivi essa diversidade desde pequena, e por analisar a forma, depois, né, de adolescente, também fui para terapia e analisar a forma como as pessoas que não são consideradas o padrão da sociedade, elas são tratadas, né, de algumas maneiras diferentes, tem alguns preconceitos, tem algumas coisas que a gente tem uma vivência um pouco diferente, né, do que as pessoas que são consideradas o padrão pela sociedade, né? No caso das famílias, por exemplo, o que é considerado normal, né? Porque eu pergunto o que é normal também, né? Já que todo mundo tem uma família diferente da outra, né? Tem famílias que é só o pai, só a mãe, ou realmente o casal, pai e mãe, ou duas mães, dois pais. Tem famílias que os irmãos mais velhos se tornam responsáveis pelos irmãos e acabam sendo chamados de pais, algumas vezes não, só exercem o papel de pais. Então, eu sempre questionei essas coisas e, tendo muito interesse em entender o ser humano, entender a sociedade, fui estudar psicologia e me apaixonei pela psicologia social, porque ela estuda a sociedade, né? A gente questiona a sociedade, o que, que é tido como padrão ou não, e o que, que isso também influencia na vida do indivíduo, né? E como que as pessoas ficam nessa sociedade, a saúde mental, o que, que poderia ser feito para todos terem acessos, oportunidades iguais e serem tratadas de uma forma com respeito, né? Independente do tipo de família, da sua cor de pele, a cor do cabelo. E então acredito assim que eu já nasci na diversidade e é um assunto que hoje está muito assim sendo comentado. Eu acho isso ótimo, né? Porque abre muitas possibilidades de reflexões e de pensar em formas diferentes de tratar as pessoas, né? Tendo respeito como base. E então a diversidade já começou um pouco, acredito que na minha história, acho que vocês já perceberam algumas coisas que fogem um pouco do que é o considerado padrão pela sociedade. Mas o que, que é a diversidade, né? A diversidade é o que nos torna únicos. Então, eu contei um pouco a minha história, mas provavelmente, se qualquer um de vocês fosse contar, a gente também iria perceber a diversidade, porque a diversidade é isso, é o que nos torna únicos, né? São as nossas diferenças, e a pluralidade, a subjetividade e individualidade das pessoas. Então, você pode ter uma família que é considerada padrão, mas você tem várias tatuagens, tem um cabelo colorido, você é negro. Então, cada pessoa tem a sua individualidade, né? E fora as questões visíveis, nós também temos questões que são invisíveis, por exemplo, as nossas crenças, religiões, ideologia, em que a gente pensa, né, a respeito do meio ambiente. Então, todas essas formas de maneiras diferentes de viver, de ser, elas fazem parte da diversidade. Então, a diversidade é isso, na verdade, todo mundo faz parte da diversidade. Quando a gente fala o nome diversidade, as pessoas costumam associar a população negra ou a comunidade LGBTQIA+, mas, na verdade, a diversidade é isso, né? São as coisas que nos tornam únicos. E todos nós somos únicos, né? Mesmo os gêmeos univitelinos, eles não são iguais. Pode ter aparência bem parecida, mas a personalidade, o que essas pessoas pensam, né? A forma dessas pessoas se relacionarem podem ser completamente diferentes. Então, eu acho isso a coisa mais bonita que tem no ser humano, né? Que a gente é diferente e eu acho isso, assim, maravilhoso, né? A gente ser únicos. Eu acredito que, sendo únicos, a gente aprende também que os outros são únicos e a gente tem que aprender a respeitar e entender essas individualidades, né? Cada um como sendo uma pessoa diferente. Acho que pode passar para o próximo slide. Bom, então, dentro da diversidade, tem alguns grupos, né, que eles, assim, são mais comentados, entram em destaque por serem marcadores sociais. Então, marcadores sociais como a sociedade, ela define, assim, caracteriza, né, as pessoas ou um grupo. Então, alguns deles eu trouxe aqui, tem gênero, orientação afetivo-sexual, etnia, raça, nacionalidade, religião, geração, classe social, deficiências, aparência física, estrutura familiar. Todos esses são grupos que são marcadores sociais, né? Então,
Se a gente pegar a parte de aparência física, dentro da diversidade, né? O que eu posso falar? Vamos usar uma pessoa, uma mulher gorda. Essa mulher, ela está fora dos padrões, né, que são considerados aceitáveis ou esperados pela sociedade. E o que, que a gente tem que pensar quando a gente pensa em diversidade é que, na verdade, não existe um padrão, né? Porque de onde veio esse padrão de considerar algo como certo, o único, o aceitável, né? Então, assim, e aí a gente também tem que aprender a lidar com o que a gente tem como padrão, né? Normalmente, o que é padrão para mim pode ser diferente do que é padrão para uma outra pessoa, porque na minha família era de uma determinada religião, a gente tem a cultura também do país que a gente mora, da região. O Brasil é um país enorme, então, se a gente pegar pessoas do norte e do sul, tem muitas diferenças, né, culturais, sotaques, palavras diferentes, até tom de pele, né, por conta do sol, por conta também de maior população negra ou indígena, ou se era uma região que tinha mais pessoas brancas. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura e a gente tem que entender. Eu gosto de falar a nível Brasil, porque se a gente abrir para o mundo, cada país, né, tem uma forma diferente de separar as pessoas por grupos e entender essa diversidade. Mas o Brasil é um país enorme. Então, se a gente pegar uma mulher considerada fora do padrão porque ela é gorda, ela já sofre alguns tipos de preconceitos, né? As pessoas normalmente olham uma pessoa gorda e pensam, poxa, essa mulher, ela não se cuida, ela não é muito saudável. E isso pode influenciar muito na forma que essa pessoa vai experienciar, né? As experiências que ela tem no social. Então, tanto na escola, ou lugares que ela frequenta, no trabalho, né? Assim, às vezes a pessoa já Está participando do sofreu... meeting? Oi? Desculpa, Thaís, eu estava com o microfone aberto. Desculpa, gente. Ah, imagina. Então a pessoa ela já sofreu às vezes algum preconceito, né? Ou o que que assim é o preconceito? É um conceito que a gente tem antes de conhecer. Então a melhor forma da gente quebrar um preconceito é a gente estudando sobre aquele assunto, aquela pessoa, aquele determinado grupo, né? Para quebrar esse preconceito. Que da onde que vem esse preconceito? Pode passar um slide, por favor. É o que a gente chama de estereótipo, né? Então, é um julgamento da pessoa pela aparência, baseado, né, em ideias, né, senso comum. Às vezes, esse senso comum, ele tem uma história, né, para as pessoas hoje acreditarem naquilo. Mas, por exemplo, uma mulher gorda, às vezes ela já chega em uma entrevista de emprego, a pessoa que vai entrevistar já olha para aquela pessoa com um certo preconceito baseado no estereótipo, né? Então, poxa, uma pessoa gorda, eu acho que essa pessoa ela não é muito esforçada porque ela não cuida do próprio corpo, ou é uma pessoa preguiçosa, né? Porque a gente tende a associar uma pessoa magra com um corpo definido a uma pessoa que pratica esportes, que é uma pessoa ativa. Então, de certa forma, a gente pensa nessa pessoa como sendo alguém que teria mais, seria mais ativa ali no ambiente de trabalho e iria apresentar melhores resultados. Então, a gente precisa aprender o que são esses preconceitos que a gente tem e esses estereótipos, da onde eles vieram, por que a gente tem esses pensamentos, para tratar as pessoas não baseadas nisso, né? Então, às vezes, chega uma pessoa tatuada, com piercings, cabelo colorido, muitas pessoas associam isso com uma pessoa doida, que gosta de beber, ou que é largada, e não tem nada a ver, né? Porque, assim, a forma que a pessoa se veste, ou a cor do cabelo, ou piercing, tatuagem, é um gosto dela, ou faz parte da cultura dela, mas o que ela pode trazer de experiências, tanto experiências de trabalho, ou o que ela de fato é como pessoa, ali a aparência dela não muda isso, né? Então, o que eu acho interessante, trazendo para o âmbito profissional, é a gente pensar, quando vem uma pessoa para entrevista, a gente não julgar pela aparência dessa pessoa, né? Ou às vezes a pessoa fala sobre a orientação afetivo-sexual dela, o que isso muda? Eu saber o que a pessoa, né, faz fora da empresa, ou o que isso vai mudar
para eu ter essa pessoa como alguém que eu quero aprovar ou não, baseado em informações que ela traz sobre a vida pessoal dela. Então, existem coisas também que são escolhas, alguns grupos, né, a pessoa escolhe estar nesse grupo, por exemplo, uma religião, eu posso escolher hoje, né, se eu quero ter uma religião, se eu não quero ter uma religião, se eu quero ser ateu, e outras escolhas as pessoas não fazem, né, elas nasceram daquela forma, você não escolhe a cor de pele que você vai nascer, o formato do seu corpo, se você vai nascer com alguma deficiência. Então, tem algumas coisas que não são escolhas, né? As pessoas já nascem assim. E mesmo as coisas que a pessoa escolhe, ela pode mudar ao longo da vida, né? Então, hoje eu posso escolher fazer dread no cabelo, amanhã eu posso escolher raspar meu cabelo, e isso não muda quem eu sou, né? O que eu estudei, as experiências de trabalho que eu tive, ou os trabalhos que eu já apresentei, isso nada vai influenciar. Então, é muito importante a gente aprender a quebrar esses preconceitos e entender as pessoas, né? Respeitar essas individualidades e subjetividades, sem julgar logo de primeira pelo que ela aparenta ser. E voltando no exemplo da mulher gorda, às vezes ela pode ser uma mulher gorda, mas por outros problemas, né? Tem problemas hormonais, então não quer dizer que a pessoa, às vezes, ela é largada, não se importa. A gente não sabe a história daquela pessoa, o que levou ela a ser daquela forma que ela é. E pode pular o slide, por favor. Então, o importante é isso, né? A gente aprender a respeitar as pessoas, e isso é uma coisa que a gente tem que levar para todos os lugares, né? Algumas pessoas gostam de falar, eu devo tratar os outros como eu gostaria de ser tratada, mas eu não acredito que essa é a melhor forma da gente encarar a diversidade ou entender o outro, né? Porque, às vezes, a forma que eu gostaria de ser tratada não é a mesma forma que você gostaria de ser tratado. Uma coisa, uma piada, um comentário que pode me magoar, talvez para outra pessoa isso não vá magoar, ela vai achar engraçado, vai rir até junto. Mas a gente tem que se respeitar. Então, acredito que a melhor forma de encarar a diversidade, de aprender a conviver com pessoas de perfis, grupos diferentes, é o respeito, né? Que o respeito ele traz um conforto, né? A pessoa se sente acolhida naquele ambiente, e a gente respeitando um ao outro é o que traz uma convivência harmoniosa, né? Em todos os âmbitos. Outro conceito que eu gosto muito de trazer junto com a diversidade é a representatividade, porque ela também ajuda a pessoa a se sentir acolhida, né? Ela se identifica com aquela pessoa que parece com ela, e nós somos seres sociais, né? As pessoas são seres sociais, a gente gosta de se conectar, de contar nossa história, a gente também gosta de escutar sobre as outras pessoas, e isso causa um senso de pertencimento. Então, a representatividade, ela é muito importante. E a gente falando em uma questão de trabalho, né? Então, por que é importante ter pessoas de perfis diferentes, né? De grupos diferentes na empresa? Porque isso, para pessoas que não fazem parte daquela empresa, elas já olham para aquelas pessoas falando, poxa, eles aceitam pessoas como eu. Aquelas pessoas, elas estão felizes, elas se sentem acolhidas naquele ambiente. Então, isso gera vontade daquelas pessoas fazerem parte também daquele grupo. E a representatividade também é muito importante para as pessoas se espelharem e elas verem que elas têm possibilidades de chegar onde aquelas outras pessoas chegaram, né? No meu caso, os ambientes que eu frequentei, a maioria eram de pessoas brancas, eu não me identificava muito com aquelas pessoas, eu sei, assim, exatamente quantas crianças negras tinham nas escolas que eu estudava. Então, quando eu fiquei adolescente, eu comecei a ver as artistas pop americanas, Beyoncé, Rihanna, eu senti muita identificação com elas, porque eu falava, de certa forma, elas parecem comigo, é o mesmo tom de pele, é o mesmo cabelo, e isso me deu, assim, uma alegria de ver que existem pessoas como eu, e essas pessoas, elas são bem-sucedidas, né? A gente vê jornalistas que são negras, mulheres, a gente trazendo para a tecnologia, né? A gente estava até comentando um pouco antes do talk,
não tem muitas mulheres em cargos altos, né, na tecnologia. Então, talvez para gerações futuras, né, hoje já as mulheres estão tendo uma abertura para participar de ambientes que antes eram considerados masculinos, profissões que eram consideradas masculinas, né, ou na maioria eram só homens. Também tem o oposto disso, né, que aí a gente entra numa questão de sexismo, que é a gente definir uma atividade, uma cor, uma tarefa baseado no gênero, né? E, na verdade, isso traz limitações. E o que é importante da representatividade, hoje, né, a gente já tem mulheres na área da tecnologia. Então, para outras gerações, outras meninas já vão olhar com um olhar diferente, tipo, tem mulheres em cargos altos, eu quero chegar lá também. Então, essa questão da representatividade, ela é muito importante, né, numa questão, assim, social. E eu acredito que as organizações, elas são um reflexo da sociedade. Então, não é só pensar também nessa parte de diversidade, né? Ter perfis diversos na empresa ou na escola, seja onde for. O que isso está trazendo de mudanças para a sociedade, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, quando a gente se identifica com essas pessoas, né, a gente traz esse senso de pertencimento, a gente se sente parte do coletivo, e como seres sociais é isso que a gente procura, né, se sentir aceito. Quando a gente vai começar um novo trabalho, ou na escola, a gente sempre pensa, né, eu quero ser aceito, eu quero fazer parte desse grupo. Então, esse senso de pertencimento, ele é muito importante para o bem-estar e para a pessoa se sentir parte da organização ou do coletivo. Pode passar para o próximo, por favor. E também gostaria de falar rapidamente qual a diferença de diversidade e inclusão, porque essas duas palavras são vistas juntas, mas nem sempre um ambiente diverso, ele é um ambiente que tem a inclusão, e também o oposto. E alguns lugares têm os dois, e em outros lugares não tem nenhum dos dois. Então, um ambiente de diversidade é um ambiente com pessoas de diferentes grupos. E a inclusão é tornar um ambiente agradável de forma justa para todas as pessoas, de todos os grupos. Então, essa é a diferença entre a diversidade e inclusão. Então, não basta você ter várias mulheres ou várias pessoas LGBTs naquele ambiente, porque às vezes elas estão lá, mas em que cargos elas estão, que posição elas estão ocupando? Elas se sentem acolhidas, elas se sentem respeitadas, elas se sentem parte, elas são incluídas naquele grupo, elas têm o mesmo tratamento? Então, essa questão, né, também é interessante a gente pensar, né, sobre diversidade e inclusão, essa diferença, né, e o que a gente pode fazer para as pessoas de grupos que às vezes não tiveram as mesmas oportunidades se sentirem parte e terem o mesmo tratamento, né, e serem tratadas com respeito e de forma justa, assim como todos devem ser respeitados. Pode passar para o próximo, por favor. Então, também é importante a gente pensar no ambiente psicologicamente seguro, que é nesse ambiente, né, que a gente se sente confortável para expressar nossos valores, ideias, sonhos e conquistas, nós nos sentimos confortáveis em sermos como somos. E, principalmente agora, nessa época de pandemia, a gente viu como a saúde mental é importante, né, que a gente fica isolado em casa sem ver as pessoas, ver através de uma tela. Então, como que faz diferença esse convívio com as pessoas, fazer parte de um grupo? A gente gosta de estar com nossos amigos, com os colegas de trabalho, a família, colegas de faculdade. Então, isso faz muita diferença quando a gente pensa na saúde mental, né? Porque nós somos seres sociais. Então, também ter um ambiente psicologicamente seguro, falando das organizações, ajuda as pessoas a exporem as ideias delas, o que elas pensam, né, inovações que elas podem trazer para aquele ambiente de trabalho, sem serem julgadas pela aparência, pelo gênero, pela orientação afetivo-sexual. Então, isso é bem importante, né, a gente pensar também na saúde mental das pessoas. Eu fico muito feliz que esse é um tema também que está bastante em alta,
e as pessoas, né, têm cada vez mais se preocupado com a saúde mental, procurando terapia e procurando uma forma de tratar as pessoas de uma melhor forma, que elas não sintam que elas estão com a saúde mental abalada ou que algo tá fazendo elas se sentirem mal naquele ambiente, né? Pode passar para a próxima, por favor. E eu também gosto de trazer uma reflexão, porque às vezes as pessoas falam, mas eu trabalho num lugar que não tem muita diversidade, ou não tem uma política de diversidade, mas muitas vezes esse lugar já tem, é que basta a gente observar, né? Como eu falei, as pessoas têm a noção da diversidade, elas pensam mais na comunidade LGBT, em pessoas negras, mas a diversidade, às vezes, ela já está no nosso ambiente, a gente que não percebe, né, as diferentes formas de ser, estar e viver das pessoas. Então, eu quero deixar uma reflexão para a gente pensar, né, de fato, como é importante a diversidade e a inclusão. Quando a gente pensa, né, eu gostaria que vocês pensassem quantas pessoas LGBTs, negras, indígenas, mulheres, pessoas de 60 a mais, ou também pessoas novas, né, 18 anos, pessoas com deficiências, pessoas gordas, tem nos locais que você frequenta, você já se relacionou, foram seus professores, seus líderes e chefes, né? Então, é sempre interessante a gente pensar nisso, né? Esses ambientes que a gente frequenta, eles são diversos, e também, mesmo eles sendo diversos, em que locais essas pessoas estão? Os locais que você frequenta para diversão, essas pessoas negras que estão lá, elas estão se divertindo ou elas estão trabalhando? Você já teve algum colega de sala que é indígena? Ou algum chefe que foi indígena? Então, eu acho interessante a gente pensar, né, por que que alguns grupos a gente vê mais em determinados lugares, exercendo determinados papéis sociais, e outros grupos não, né? E onde a gente percebe essas pessoas. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão e agradecer novamente a presença de todos. Eu gosto muito de conversar sobre esse assunto de diversidade, psicologia social. Caso alguém tenha alguma dúvida ou quiser conversar sobre esse assunto, eu estou aberta. E é isso, gostaria de agradecer muito a presença de todos. Espero que eu tenha trazido um pouco de conhecimento sobre a diversidade e ambiente psicologicamente seguro para vocês. Thaís, acho que é uma conversa super relevante e, por sorte, esse tipo de pauta está ganhando cada vez mais espaço, né? E eu acho que ele é muito necessário, às vezes até numas coisas do dia a dia que a gente não pensa, né? Eu venho da área da comunicação, a gente fala muito hoje nas câmeras de eco, né? Então, quem é da tecnologia também já conhece esse conceito. Quando eu navego na internet, quando eu estou numa rede social, eu acabo... Tem algoritmos, né? Tem tecnologia por trás que me devolve mais daquilo que eu gosto. E como resultado, a gente se fecha muito em bolhas, né? Então, eu até queria te pedir alguma dica, alguma sugestão de como é que a gente pode fugir das bolhas, até para ter essa empatia, né? De conhecer pessoas de realidades que não são a minha, por exemplo. Você tem alguma coisa para nos sugerir? Sim, bom, na verdade eu acredito, né? Eu gosto muito dessa parte de diversidade, justamente falar na relação do trabalho, porque às vezes, né, como você disse, a gente fica na nossa bolha. Então, os amigos que eu escolho, provavelmente eles têm perfis muito parecidos com os meus, né? Minha família, uma religião, então normalmente as pessoas que eu conheço da religião são as mesmas da minha família, os lugares que eu frequento, é a mesma classe social que a minha. E eu acho que o trabalho, ele proporciona esse contato com pessoas diferentes, né? Então, a gente tem a oportunidade de, no nosso ambiente de trabalho, conversar com os colegas, né? Eu acho muito bom essa troca entre os colegas de trabalho, né? Cada um fala a sua história de vida. É tão gostoso, assim, quando a gente conhece as pessoas do nosso trabalho, né? Aprende outras formas, né? De viver. Eu já trabalhei em empresas internacionais, com pessoas de outros países, eu aprendi muito. Às vezes fazia reunião, aprendia sobre a cultura, a pessoa fazia alguma comida do país dela, e então acho que é legal a gente aprender com as pessoas, né? E também, claro, hoje tem muitos sites, muitos perfis em redes sociais, né, de pessoas de determinados grupos.
posso indicar alguns, quem tiver interesse, que eu sigo, também estudo bastante, eu acho que assim, a gente tem hoje muito acesso, né, a conhecimento sobre outros perfis, outros grupos que são diferentes do nosso, filmes, então acho que hoje é interessante a gente procurar aproveitar, né, que a gente tem acesso a essas coisas. E uma coisa que foi muito bacana que você falou é justamente isso, que a gente, dentro do ambiente de trabalho, a gente tem essa questão de dar exposição para as pessoas e das pessoas aproveitarem esses espaços, que não é uma responsabilidade exclusiva do RH, por exemplo, né? Isso acho que é bacana de comentar. Sim. Gente, achei que a gente já foi o horário, mas aqui de quem está assistindo, alguém tem alguma pergunta a mais, algum comentário a mais aqui? Bom, então era isso. De novo, muito, muito obrigada pelo teu tempo. Acho que foi super rica essa conversa. Eu tentei trazer alguns pontos, né, dentro de cada grupo, cada termo, cada coisa ainda tem muito mais a ser explorado, mas acho que deu para fazer um resumo do E geral. é um tema super amplo, né, super complexo, mas eu acho que deu uma visão geral muito legal. E pelo que eu estou vendo aqui do chat, o pessoal também está elogiando, então super, super bem-vinda. E, bom, para todo mundo, até semana que vem, então. Tá ok. Até mais.